Um homem, para passar em uma entrevista com a agência espacial, tirou um saco com a urina de outra pessoa da geladeira e o amarrou em sua coxa. Em seguida, injetou uma película de impressão digital falsa com uma gota de sangue de outra pessoa e cuidadosamente aplicou cola em seu dedo indicador, porque no mundo futuro, somente pessoas geneticamente perfeitas conseguirão bons empregos. Qualquer empresa que contrata não leva em conta a formação e a experiência. É um teste de sangue e urina para genes. Vince nasceu com um defeito genético. Ele nasceu com um defeito genético e estava destinado a viver no fundo do poço. Mas por acaso, ele conseguiu obter os genes de um homem perfeito. A partir de então, ele se tornou um astronauta brilhante. Esse filme de 1997 é um dos melhores filmes de ficção científica em minha opinião. Um dos melhores filmes de ficção científica que já vi. No futuro, a humanidade alcançou a eugenia. Vincent é um homem comum que foi concebido naturalmente. No momento de seu nascimento, os médicos detectaram através de seu sangue. É provável que ele tenha um problema cardíaco e não viverá muito tempo. Depois de ouvir a conclusão do médico, seu pai mudou de expressão, mas sua mãe ainda tinha muita esperança em relação a Vincent. Entretanto, à medida que Vincent crescia, todos os tipos de doenças estranhas continuaram. Uma pequena queda quase o levou embora. Os pais reconsideraram. Eles decidiram usar a mais recente tecnologia genética para ter outro filho. Selecionaram os melhores genes. Até personalizaram sua personalidade e aparência. Com certeza, bons genes são uma vantagem. O irmão mais novo superou Vincent em todos os aspectos. E o amor de seus pais também. Mesmo que Vince estivesse infeliz. Mas ele não podia mudar a cruel realidade. Para provar a si mesmo, Vince nadou contra seu irmão muitas vezes. E ele nunca venceu. Havia uma lacuna genética que Vince nunca seria capaz de superar. Sem amor e carinho, Vince estava desgostoso com o mundo. Começou a estudar muito. Sonhava em se tornar um astronauta. Assim, ele poderia fugir da realidade. Diante das ideias malucas de seu filho, sua mãe lhe disse para cair na real. Seu pai lhe disse cruelmente: "Você é geneticamente incapaz de voar para os céus." A agência espacial era um lugar onde trabalhavam pessoas perfeitas. Mas o jovem Vincent não quis ouvir. E então a realidade o atingiu em cheio. Não importava o quanto ele se gabasse disso em seu currículo. Ele recebeu um copo de teste de urina na entrevista. A empresa só reconhece os genes, não a educação ou a experiência. A busca por um emprego continua. Vince estava cansado de uma sociedade geneticamente discriminatória. Ele pediu a seu irmão que nadasse uma última vez, mas, dessa vez, os resultados foram diferentes. Por mais que seu irmão tentasse, ele não conseguia alcançar Vince. Até que ele ficou sem energia, ao ver que seu irmão estava prestes a afundar no fundo do mar. Vince imediatamente voltou para trás. Vince voltou imediatamente. Dessa vez, ele venceu a corrida. Ele percebeu que não era tão fraco quanto pensava. Se ele trabalhasse duro o suficiente, ele estaria livre de seus genes. A partir desse momento, Vincent decidiu perseguir seu sonho. De volta para casa, ele arrancou sua própria cabeça na foto da família. Saiu de casa sem dizer uma palavra. Com seu trabalho árduo, ele finalmente conseguiu entrar na agência espacial de seu sonho. Embora fosse apenas um bom faxineiro, mas aqui ele estava mais perto de seu sonho. Quando não havia ninguém por perto, ele se sentava calmamente na bancada de trabalho e imaginava que havia se tornado um astronauta. À noite, quando voltava para seu apartamento, Vince se exercitava de acordo com os padrões dos astronautas, até ficar exausto. Mas ele sabia melhor do que ninguém. Não importava o quanto tentasse. Por mais que tentasse, não conseguiria mudar seu gene. Para se tornar um astronauta de verdade, bons genes são o critério mais importante. Pensando nisso, Vince decidiu fazer uma aposta. Ele encontrou um comerciante negro especializado em vender identidade. Neste mundo, sempre há alguns génios que não têm sorte. Eles levarão sua identidade genética para o mercado negro para negociar. E Jerome era um deles. Ele costumava ser um bom nadador. Seus genes eram os melhores dos melhores. Mas ele só ganhou uma medalha de prata em uma competição. Ele não conseguia aceitar essa imperfeição e tentou o suicídio. Mas a tentativa o deixou com uma deficiência permanente. Em troca, Vince teve que arcar com as despesas de Gerard. Tudo foi acordado. Vince começou a modificar sua aparência. Primeiro, colocou lentes de contato. Depois, endireitou os dentes. E teve de fazer o mesmo corte de cabelo, por causa da diferença de altura entre os dois. Vince ignorou toda a dor. Ele fez uma operação de quebra de ossos para aumentar sua altura. Diante dessa forte convicção do homem cruel, Jerome ficou muito intrigado. Ele perguntou a Vincent: "Por que você está tão confiante?" "Meus genes são perfeitos." Mesmo em seu auge, ele não ganhou a medalha de ouro. Mas Vincent disse que não tinha certeza. Mas se ele não se esforçasse, "Eu nunca vou conseguir nesta vida." Após a transformação, não há quase nenhuma diferença entre os dois. Para ter certeza, nos dias seguintes, Vince começou a imitar os hábitos de Gerald, por sempre ter usado a mão esquerda. Ele se sentiu desconfortável no início. Após dias de trabalho árduo, ele finalmente conseguiu a mesma caligrafia de Jerome. No dia da entrevista, Vince tirou a bolsa de urina que Jerome havia preparado para ele. Ele a amarrou firmemente na parte interna de sua coxa. Em seguida, injetou uma gota de sangue de outra pessoa na película de impressão digital falsa e colou-a cuidadosamente em seu dedo indicador. Os dois funcionavam perfeitamente juntos. Com seus excelentes genes, Vince conseguiu entrar na agência espacial. Para evitar que seus genes reais fossem expostos, ele tinha que limpar seu teclado o tempo todo e depois polvilhar amostras da substância de Jerome. Até mesmo o pente tinha que ter um pouco do cabelo de Jerome nele. Não era de surpreender que Vince estivesse prestes a levar o sonho da humanidade para o espaço. Mas, então, tudo chegou ao fim. Naquele dia, o supervisor morreu em seu escritório. A polícia logo se envolveu. Quando Vincent deixou a cena do crime, Vince acidentalmente deixou um cílio para trás. Isso lhe trará grandes problemas. Para encontrar o assassino, limpou toda a área do escritório e seu cílio foi encontrado. Após análise genética no laboratório, descobriu-se que eles pertencem a uma pessoa defeituosa. As informações de Vince também estão na tela. O policial encarregado do caso era seu irmão. Ele ficou surpreso com a foto, porque, de acordo com a condição genética de seu irmão, não há como seu irmão ter entrado na agência espacial. Após a investigação, Vince costumava trabalhar aqui como zelador. Ele desapareceu logo depois. É óbvio que Vince é um grande suspeito. Então o irmão pediu informações à gerência da empresa. Ele até tirou uma foto de Vincent. Felizmente, eles não o reconheceram. Naquele momento, Vincent não estava ciente de sua situação. Ele ainda estava se exercitando na esteira. Ao ouvir que seu irmão estava desconfiando dele, Vincent se sentiu mal. Para evitar a exposição de sua identidade, depois de beber a água, ele deixou o local. Talvez estivesse muito nervoso. Antes de sair,
Vincent entregou ao faxineiro o copo de papel do qual estava bebendo, mas ele não sabia que esse pequeno copo iria lhe trazer muitos problemas. Chegando ao local de lançamento, Vince encontrou Lisa, uma mulher com quem ele trabalhava. Os dois tinham uma admiração mútua. Durante a conversa, eles ficaram sabendo que Lisa também é uma pessoa geneticamente modificada, mas seu coração nunca foi muito bom. Parece que até mesmo as pessoas geneticamente modificadas têm imperfeições. Naquele momento, Vincent não tinha mais complexo de inferioridade. Eles combinaram de se encontrar na floresta à noite, mas então a polícia emitiu um aviso de procura, mesmo que seja apenas uma foto do passado. Ele ficou arrasado. Quando chegaram em casa, Vince confessou a Jerome que não conseguia mais atuar. Ele jogou fora todas as amostras. Jerome ficou furioso e deu uma bronca no Vince. Foi uma longa jornada. Você não deve recuar quando as coisas ficam difíceis. Vince acordou imediatamente e lavou seu corpo como um louco, e nunca mais se permitiu cometer o mesmo erro. Ele estava bem preparado. Retomou sua vida disfarçado. À noite, ele se encontrou com sua colega Lisa, no caminho de volta, eles acidentalmente se depararam com a inspeção policial. Para evitar que sua identidade fosse exposta, Vincent jogou fora suas lentes de contato com antecedência. Ao ver que a outra parte iria coletar amostras de saliva, o esperto Vincent mentiu que tinha acabado de beijar sua namorada. A amostra de saliva pode não ser precisa. A polícia não teve escolha a não ser mudar para um exame de sangue. A preparação que ele havia feito com antecedência funcionou. Finalmente, o dispositivo revelou com sucesso a identidade de Ger, mas sem suas lentes de contato. Vincent, que era extremamente míope, era como um cego. Para não despertar a suspeita de Liza, ele arriscou sua vida para atravessar a rua movimentada, mas a crise tinha acabado de terminar. Havia mais notícias ruins da agência espacial. A polícia pegou por acaso o copo de papel do qual Vince estava bebendo. Sua verdadeira forma foi revelada mais uma vez. A essa altura, o irmão mais novo estava convencido de que seu irmão estava escondido na agência espacial. Todos os zeladores foram checados. A única conclusão foi que Vince havia roubado seus genes para se tornar um astronauta de risco. Então, o irmão foi até a agência espacial. Ele exigiu que todos fizessem exames de sangue para verificar a genética. Logo chegou a vez de Vince. Ele estava preparado para isso. Quando o médico começou a tirar o sangue, ele já estava segurando o sangue de Gerald em sua mão. O sangue estava prestes a ser coletado. De repente, Vince gritou e se levantou. Ele gritou com o médico por ter cometido um erro e trocou o sangue. Aos olhos da polícia, Vince escapou novamente, depois de verificar todos. A polícia não encontrou nada. Eles propuseram outro teste, mas o diretor se opôs fortemente a isso. A janela de lançamento da nave é em 2 dias. Essa oportunidade só aparece uma vez a cada 70 anos. A atitude do diretor levantou imediatamente a suspeita da polícia. Naquele momento, Vince havia baixado a guarda e estava em um encontro com Liza. Enquanto eles estavam em uma festa dançante, eles foram atacados pela polícia novamente. Vince percebeu que a situação não estava boa. Imediatamente levou sua namorada para fugir pela porta dos fundos. Mas, infelizmente, o local já estava vigiado. Nesse momento, Vincent não conseguiu mais reprimir sua raiva interior. Ele bateu com o punho no policial que estava na porta, mesmo quando sua namorada tentou impedi-lo. Os punhos nunca pararam, até que ele caiu no chão e morreu. Depois de terminar, ele pegou sua namorada e fugiu rapidamente, e conseguiu se esconder no escuro. A essa altura, sua namorada já havia adivinhado. Vince estava carregando um grande segredo. Seu irmão, que havia chegado tarde demais, só conseguia rugir de frustração e impotência. De volta à delegacia de polícia, o irmão comparou cuidadosamente as fotos de Vincent e Gerard. Ele parecia reconhecer algo. Então, no dia seguinte, ele começou a investigar Jerome. Por sorte, Lisa ficou sabendo do endereço. Lisa imediatamente mandou Vincent para casa para fingir que estava doente. E quando seu irmão chegou, Lisa mentiu e disse que Vincent estava doente em casa hoje. Para descobrir a verdade, o irmão pediu a Lisa que o levasse até lá, mas não havia tempo a perder. Vince tinha que ligar para Jerome e dizer a ele para ser ele mesmo hoje. Naquele momento, Jerome estava no andar térreo. Ele deu um grande passo à frente. Agora ele está se esforçando para chegar ao andar térreo. Mesmo estando incapacitado, ele está usando os braços para subir as escadas, com suas mãos. Ele coloca seu traseiro no banco. Em seguida, ele coloca sua perna inconsciente em uma postura. Em seguida, ele coloca suas roupas de volta no lugar. Ele pegou seu lenço e enxugou o suor de sua cabeça. Logo depois de tudo isso, a polícia chegou para esconder sua verdadeira identidade. Jerome cumprimentou Lisa com familiaridade, olhando para tudo o que estava à sua frente. Lisa também entendeu. Essa é a identidade que Vincent está roubando. Ela imediatamente concordou com o show, mas a polícia ainda não estava satisfeita. Eles queriam fazer um exame de sangue no local. Os resultados foram inquestionáveis. O homem à nossa frente é o excelente astronauta. O irmão ainda não estava satisfeito com o resultado. Ele queria descer as escadas para procurar pista, e Vincent estava escondido aqui. Nesse momento crítico, um colega ligou, afirmando que o assassino havia sido pego. Vincent ficou aliviado. Depois que seu irmão saiu, Vince saiu lentamente. Ele contou a verdade a Liza. Ela era a única pessoa para quem Vince não queria mentir. De volta à delegacia de polícia, seu irmão conheceu o verdadeiro assassino. Ele não sabia que o assassino era o diretor da Aerospace. Acontece que seus colegas eram contra seu plano de lançamento. O sonho de toda a vida do diretor era ver um foguete subir em sua vida. Para realizar seu sonho, ele matou seu colega. À noite, Vincent foi ao seu escritório, mas encontrou seu irmão esperando por ele. Depois de todos esses anos, o irmão mais novo achava que os genes de seu irmão não mereciam estar aqui. É uma vida que ele roubou. E o irmão mais velho se esforçou tanto para provar que sua pessoa defeituosa não é pior do que uma pessoa perfeita, até mais bem-sucedida do que a maioria das pessoas perfeitas. Os dois irmãos tiveram uma grande briga e decidiram que uma competição de coragem entre eles decidiria o vencedor. Eles foram para a praia. O mar estava agitado. Ambos nadaram em direção ao mar com grande vigor. Vince está claramente mais forte agora. Diante da força absoluta, bons genes não valem nada. Não demorou muito. Meu irmão não conseguiu se segurar por muito mais tempo. Ao ver seu irmão prestes a afundar no fundo do mar, Vince o salvou novamente. Ironicamente, porém, a razão pela qual seus pais o tiveram em primeiro lugar foi para cuidar de seu irmão frágil. Quando Vincent voltou para casa, ele descobriu que todos os móveis haviam sido protegidos, e foi então que Gerald foi se revelando lentamente. Ele tinha amostras suficientes para 2 vidas. Jerome disse que também estava se preparando para viajar. Ele lhe deu uma carta. Disse-lhe que não a abrisse até que estivesse no céu. Logo chegou o dia da decolagem e do lançamento de Vince. Quando ele estava prestes a entrar na espaçonave, de repente,
A empresa criou uma nova regra. Todos os pilotos eram obrigados a fazer um exame de urina. Despreparado, Vincent não queria mais fingir. Ele se arriscou e entregou ao médico seu próprio copo de urina. Sem surpresa, sua verdadeira identidade apareceu na tela. O médico não ficou surpreso. Em seguida, ele alterou os resultados do teste. Descobriu-se que ele sabia sobre o disfarce de Vincent, mas nunca lhe contou, porque via nele um homem que trabalhava duro por seu sonho. Finalmente, Vincent realizou seu desejo e embarcou no foguete. Em casa, Ger entrou no incinerador com a medalha de prata da qual se envergonhava, porque só partindo, ele era o único que poderia proteger o homem que havia restaurado sua honra. No mesmo instante, a nave se incendiou. Jerome apertou o botão do incinerador. Seu corpo desapareceu lentamente, e a medalha de prata em seu peito parecia dourada à luz do fogo. Naquele momento, talvez ele tenha recebido sua própria medalha de ouro. Na aeronave distante, Vince abriu o envelope como prometido. Dentro havia um fio de cabelo de Ger. Ele acompanharia Vince de outra forma para realizar seu sonho.